Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. No Senhor me fortaleço na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bom demais! Você pode sentar no seu lugar. O que é isso? Pobre é o diabo. Derrotado é o cão, meu irmão. Aqui existe o povo mais feliz dessa terra. Amém? Jesus não morreu por mim para ficar com a cara fechada, mal-humorado, não. Ele enviou o seu melhor, e o seu melhor tem nome, é Cristo, amém? E Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de um futuro. Só começou os melhores anos de Deus na sua vida, amém? Muito obrigado, pastores no geral, pastor Fabrício, Daniele. Eu perguntei assim, Regina, pergunta o nome da esposa, pastor Daniela. Aí eu vou perguntar para ela mesmo, Daniele, é Dani. Senhor diretor, muito obrigado toda a igreja aqui presente. Só começou algo que Deus vai começar a realizar na sua vida, amém? Eu preciso pregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas antes quero dar um recado muito importante. Pega para mim, por favor, pastor, essas camisas que estão aí. Eu sou embaixador de uma marca missionária chamada Send-me. Eles fazem um trabalho muito legal na Bolívia, em La Paz, em Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. E é interessante o que eles fazem lá, que é levar o evangelho, e além disso, eles ajudam os missionários que estão se formando para ser missionário na nossa escola de missões, lá em Campina Grande. E me ajuda aqui, tio Paulo, jogador caro. Eu tô com essas camisas, elas são no estilo overbox, tá? Elas são bem legais aí, pode mostrar atrás pra galera. Tem vários modelos de várias estampas, só trouxe aqui o exemplo. No site com eles é 120, aqui comigo é 100, tá? E você pode já levar a sua pra casa. O pessoal tem dado feedback pra mim, que é bem legal a malha, bem boa, e o acabamento é muito legal. Tem lá também moletom, tem um só. Estava fazendo um evento ontem na Igreja Verbo da Vida Sarzedo, aí já acabou muita coisa por lá. E eu falei assim, mas eu fiz o pedido para Juiz de Fora. O pessoal, não, mas vende aqui. Eu falei, então tá bom. Mas aí eu guardei parte para vocês aqui, amém? E trouxe também o material para vocês conhecerem também o projeto da Send-me, amém? Então, eu estou com eles, ajudo eles. E em breve também eu vou estar junto com o Lalo, que é o fundador, lá na Bolívia, alcançando não só as crianças, tá? É um trabalho de tradução, irmãos. Você pensa que falar espanhol é só pelo que sim, pelo que não. Não, não é. E o espanhol é um trem complicado em cada parte de cada nação. O espanhol argentino é um espanhol chiado. Eles pensam que são cariocas também. Desculpa. Amém. O espanhol do Chile é uma coisa lá do Triângulo Mineiro. Um porta, portão, porteira. E não é tão simples assim. Tem seus próprios dialetos, as suas próprias formas de falar. E ele está fazendo um material evangelístico para discipular a Bolívia e a nação. Ele apoia os nossos missionários e apoia também outras igrejas. É muito legal. Amém? Então, faça parte disso. No final você pode pegar ali. Tá bem tranquilo. Amém? Pode ver os modelos, tamanhos. Tem tudo lá. Então, nós estamos na conferência Verbo da Vida. Amém? E eu queria compartilhar uma mensagem com você. Estava na unção do profeta, eu vou entrar no modo do mestre agora. Amém? Queria compartilhar uma mensagem com você que Deus colocou no meu coração. E uma mensagem que surgiu numa conversa doutrinária com o Tiago Freitas. Eu não sei quem conhece o Tiago aqui, hoje está em Campina Grande. E só para poder te contextualizar essa mensagem, perguntei até ao pastor qual foi o último ano que eu dei aula aqui, né, no Juiz de Fora, no Rema. Aí foi no primeiro ano, foi em 2014, quando começou a escola. Depois não me quiseram mais. Eu não voltei. Deixa eu pisar que sei. E eu vim em 2014 e dei aula aqui. E foi nesse ano que eu dei Atos, eu me recordo da matéria. E eu ensinei também doutrinas básicas. Eu acho que foi em Patinga. E lá depois eu nunca mais ensinei a matéria doutrinas básicas. E mais Atos eu sempre estava ensinando.
E esse ano, abrindo meu calendário doutrinário lá, das matérias que eu ia ensinar, do Rema, me apareceu doutrinas básicas. Eu fui até perguntar ao Tiago. O Tiago falou assim: Rafa, isso é coisa de Carrombé. Carrombé disse que você tem que ensinar essa matéria esse ano. Eu falei, então tá bom. E eu fui dar a matéria de doutrinas básicas, que eu até brinquei com o Carrombé e o Arthur, que mexe nas escalas. Eu falei, ó, o ano que vem só doutrinas básicas, tá? Por favor, e escatologia. Com essa matéria me surgiu uma mensagem que ela tem sido muito pertinente e Deus me recordou daquilo que eu já sabia. Por isso que é sempre bom estar atento e estar ouvindo, porque nós achamos que sabemos, mas quando voltamos a estudar de novo, a gente percebe o tanto que se perdeu daquilo que você já sabe. Amém? E o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que eu fui construindo ela de acordo com a matéria, doutrinas básicas ali, na parte da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E nós estamos numa conferência do Verbo da Vida, é uma igreja que ensina a Bíblia, amém? Faz parte do nosso DNA, faz parte daquilo que nós somos, e eu quero trazer um pouco sobre o tema que eu coloquei, as coroas que recebemos pertencem àquele que nos salvou. Você vai entender isso, você vai abrir alguns textos comigo, mas eu quero gerar em você algo mesmo. Essa mensagem, embora ela tenha um conteúdo de ensino, ela tem um tom muito profético. Amém? Eu quero, e a minha missão é trazer para você duas coisas. Primeiro, o seu comportamento e a forma como você tem lidado com o seu trabalho e com a sua entrega na igreja local. Então, esse é a primeira coisa que eu quero mexer com você. Eu quero cutucar você nisso. Eu quero pegar a sua ferida e espremer ela um pouquinho, para depois o pastor Fabrício passar o remédio. Amém? O segundo ponto, eu quero gerar em você um senso de urgência, de Maranata. Aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Então, o objetivo dessa pregação é gerar esses dois pontos em você. É fazer você sair daqui analisando, repensando a forma como você é igreja, como você tem sido igreja local, e também fazer você criar no seu coração um senso de urgência, que essa história que Jesus vai voltar não é a história do passado, não caiu em descaso e muito menos em descrédito. Amém? A Bíblia fala que ele vai vir em tempos de Noé. E o que é tempos de Noé? Tempos onde havia distração sobre a terra. Então você não vai ficar no meio do caminho, amém? Então abre comigo o primeiro texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse 4, verso 4 e 10. A gente vai ler só o verso 4, vai pular para o 10. Apocalipse 4, versículo 4, e depois versículos 10 e 11. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 11 e 12 agora. Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Amém? Vai comigo agora lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu comentei hoje, carinhosamente com a tia Regina, com o tio Paulo, com o Isaac no carro. Essa mensagem é a mensagem que eu vou estar levando ela para a imersão profética semana que vem. E eu comentei com eles no carro e o Senhor falou comigo assim, mas também é a mensagem para Juiz de Fora. Eu falei, Jesus, eu queria estrear ela lá na imersão profética. Amém? Mas eu estou obedecendo o Espírito Santo aqui, trazendo para você também algo que eu tenho certeza vai te abençoar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós, fala todos nós, comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal
que tiver feito por meio do, presta atenção nessa palavra, porque importa que todos nós comparecemos ao tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do, o corpo é o corpo, quem é o corpo? A igreja. Então olha o que o texto diz, que você e eu, todos nós, são todos nós, iremos nos comparecer diante de Cristo. Eu vou explicar para você daqui a pouco o que é esse tribunal. Eu sei que a maioria aqui sabe, porque já é graduado no Rema, só vou reforçar. Mas todos nós iremos aparecer diante de Cristo no seu tribunal para ser recompensados ou não pela atitude que tivemos no meio do corpo. É isso que o texto está dizendo. Para o comportamento que eu tive no meio do corpo. Me explica no português claro, muito simples. Se eu sou um pregador da palavra e o Espírito Santo me manda pregar uma mensagem como essa, e eu prego fé, porque fé levanta o povo, eu estou trazendo problema para o corpo, porque eu não estou sendo fiel a quem conhece o povo e a quem conduz o povo. Então eu tenho que pregar o que o Espírito quer para o povo, e eu vou prestar conta da pregação que eu não fiz. É o que o texto está dizendo. Isso se encaixa para você que está no departamento infantil e acha que é bobeira. A forma como você se conduz. O departamento infantil é um lugar para você criar uma geração, ou fortalecer uma geração, ou um lugar de playground, ou um lugar onde você está vendo uma futura promoção. Tudo vai levar em conta. A intenção do nosso coração vai ser exposta. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual um dia nós iremos prestar conta. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas ninguém engana ele. Amém? Vamos continuar aqui, que daqui a pouco vai chegar num bom lugar. Abre lá em Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Versículos de 10 a 15. Deixa eu ver se é de 10 a 15 mesmo, se eu posso. 10 a 12. Romanos 14, de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos mais uma vez perante ao quê? O tribunal de Cristo, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua me dará louvores. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O último texto, prometo, 1 Coríntios, capítulo 3, vai comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Dos versículos 11 agora ao 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, esse fundamento vai ser edificado como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, peno ou falha. E manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia é esse? O dia do tribunal de Cristo, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, e o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Então, eu quero te explicar rapidamente que existe um julgamento para a sua vida no futuro, mas não é para condenação. Amém? Esse é um ponto muito importante. Você não será julgado para a salvação, ou para ir para o céu, ou não. Você já está salvo. Se você está aqui nessas portas, entrou por essas portas, e já fez Jesus o seu Senhor e Salvador, você está garantido da eternidade com Ele. Está salvo. A salvação é pela graça e não é por mérito. A salvação não é obra de homens, mas é obra de Cristo. Amém? Mas existe um julgamento reservado exclusivamente para você que nasceu de novo. Amém? E esse julgamento recebe o nome de tribunal de Cristo. Não é um tribunal, volto a dizer,
para decidir salvação. Não é um tribunal para dizer assim se você vai ser salvo ou não, mas é um tribunal para avaliar a fidelidade do seu coração no período que você esteve aqui sobre essa terra. O pecado, ele já foi julgado na cruz. Jesus já venceu sobre o pecado. Então a pergunta que Jesus vai fazer para você não é se você foi salvo. A pergunta que ele vai fazer para você é: o que você fez com aquilo que eu coloquei em suas mãos? O que você fez com aquilo que eu te dei? Você enterrou o seu talento ou você multiplicou? Porque a desculpa de estar decepcionado ou chateado com a liderança não vai colar nesse dia. A desculpa porque o pastor abandonou e te deixou triste não vai colar nesse dia. Porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. A Zoe de Deus opera em você. Nós vamos voltar para aqueles crentes raiz e vamos arrancar todo crente mimizento do nosso meio. Nós não temos tempo para crente mais com mimimi. Ai, porque o pastor? Ai, porque a liderança? Meu irmão, cada um vai prestar conta diante de Deus. Se você trabalha para homens, vai se cansar. Mas se você trabalha para Deus, tem um texto que é em 1 Coríntios 15:58 que fala: sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Amém? Então, importa que todos nós, 2 Coríntios 5:10, comparecemos ao tribunal de Cristo. E esse período, quero ensinar bem rápido aqui para você, ele vai acontecer em paralelo ao período de tribulação aqui na terra. Eu não vou entrar na parte escatológica, amém? Mas é nesse paralelo que a terra vai estar em tribulação, nós vamos estar numa festa, e nessa festa, que é as bodas do Cordeiro, também haverá o tribunal de Cristo, para sermos recompensados ou não. Amém? E é interessante que quando João vai ter a visão, lá, aqui é o ponto da mensagem, aonde eu e o Thiago Freitas estávamos conversando, e a gente falou assim: rapaz, quem vai pregar primeiro? Eu falei: eu, porque eu vi primeiro. Porque depois que você prega, você vai falar que eu te copiei. Você é mais famoso que eu, não tem como. Se você pregar esse negócio aí, eu vou pregar primeiro, vou gravar e vou soltar. Aí, não, deixa eu falar. Eu falei: não, eu que vi. E aí, quando você vai ver lá em Apocalipse 4, existe um grupo muito interessante que é os 24 o quê? Anciãos. Os 24 anciãos. E eles estão assentados, vestidos de brancos e com quê? Coroas. E existe um estudo dentro da escatologia que aponta os 24 anciãos para 3 grupos de pessoas. O primeiro delas é os anjos. O segundo grupo seria os santos do Antigo Testamento. E o terceiro grupo, aonde eu e o Thiago chegamos num denominador comum, seria a igreja. E por que chegamos nesse sentido que esses 24 anciãos representam a igreja? É muito simples, porque exatamente esses 24 anciãos, eles carregam aquilo que foi prometido para a igreja. E não foi prometido aos anjos e nem aos santos do Antigo Testamento. Quando você faz uma interpretação de texto sensata e honesta, você percebe que os 24 anciãos, eles estão com promessas que adornam a igreja. Como assim? Jesus prometeu para a igreja o quê? Ao vencedor lhe concederei sentar comigo no trono. Apocalipse 3:21. Os anjos nunca receberam essa promessa. Israel também nunca recebeu essa promessa. Mas a igreja recebeu essa promessa de estar sentado com ele no trono. Uma outra base bíblica, em Apocalipse 4:4, vestes brancas. As vestes brancas, elas representam claramente justiça imputada. Foi exatamente a promessa feita às igrejas. Vocês são justos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então presta atenção no que eu quero entrar aqui com você. Calma, eu vou chegar num bom lugar. Eu estou te mostrando que você é a igreja, é o corpo de Cristo, é a extensão de Cristo aqui na terra. Cristo é o cabeça e você é o corpo. A cabeça dá comando para o corpo. A cabeça orienta o que tem que ser feito no corpo.
Eu estou fazendo faculdade, voltei para a universidade, depois de não velho, porque eu sou jovem, né? Mas eu voltei para a universidade agora, para finalmente concluir, finalmente pegar meu CRP, ou CRP que está atrasado, né? E eu peguei aula de neuroanatomia e fisiologia. E eu comecei a estudar a grandiosidade que é o encéfalo, a cabeça do homem. E como tudo foi pensado para que a ordem surgisse daqui. Pra você ter ideia, a sua massa cinzenta, ela é menos pesada que qualquer órgão do seu corpo, mas ela gasta mais energia que qualquer órgão do seu corpo. Porque é ela que dá comando, ela que dá as instruções. E esse paralelo, Paulo, sabendo ou não, ele faz de Cristo comigo e com você. A cabeça comanda. Cristo é a cabeça. Ele dá a ordem, ele dá a instrução. A partir do momento que eu me chamo igreja. Sabe, irmãos, em 2 Coríntios 5,14 fala que o amor de Cristo nos constrange. Se você ler lá, 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo te constrange. A palavra constrangimento é apertado, não é envergonhado, é pressionado. E a Bíblia vai dizer que o amor de Cristo me constrange, porque julgando, pois isso, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Nós entramos por essas portas quebrados, falidos, destruídos emocionalmente, cansados da forma como o mundo nos trata, entregamos a vida para Jesus, mas ao sair por essas portas, pegamos a vida de volta. Vivemos uma esquizofrenia espiritual. E aí eu escuto de crente assim, porque eu tenho uma vida. Que vida que você tem? Você não tem. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é dele. Ah, porque eu tenho um projeto. É de Jesus o seu projeto? Ele se encaixa no sonho divino? Ele se encaixa naquilo que Deus te fez para ser? Não, porque o mundo está muito hedonista. Sabe o que é hedonista? Hedonismo é algo que C.S. Lewis já falava, Francis Schaeffer também já falava, os grandes pensadores do século passado falavam. O homem vivendo em torno de si mesmo. Meu sonho, minha casa, minha vida, minhas regras. Não, porque tem que estar bom para mim. Não, tem que estar bom para a igreja. Tem que estar bom para Jesus. Sabe, é pregado hoje um abandono radical de você entregar a sua vida. Ninguém que fez algo grande para Deus não foi meia boca, foi radical, meu irmão. Entregou foi tudo, roupa, casa, vai. Depois nós resolve. E aí hoje, porque sofri, um departamento me feriu, cresce. Tem Jesus, está nas portas, está voltando e não tem tempo seu mimimi. Se resolvam no consultório psicológico. Daqui 3 anos eu te passo meu CRP, você pode ir lá. Se trata, mas não bote as suas dores, as suas mazelas no corpo. Há uma responsabilidade com o corpo. E a minha vida é dele, eu entreguei para ele. E aí nós gostamos da parte 17 de 2 Coríntios 5. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Mas é nova criatura se morreu para si mesmo. É nova criatura se entregou a vida para ele. E você, nova criatura, linda de Jesus, vai chegar diante dele. Ele vai te perguntar: e aí, Zezinho, te chamei para ser evangelista. Fui empresário, mas eu te chamei para ser evangelista. Não, mas como empresário eu financiei missão. Zezinho, eu te chamei para ser evangelista. Não, mas você não está entendendo, Jesus. Não, você que não quis entender. Porque você quis viver o seu sonho e não o meu. Você abraçou o que você queria e não o que eu queria. E agora, Zezinho, não tem coroa para você. Irmãos, palha, madeira e feno só faz volume. E o que mais tem gente fazendo hoje é só isso, só volume. Vai queimar tudo e vai virar cinza. Jesus chamou para ser o quê? Jesus chamou para poder fazer o quê? Porque você vai prestar conta daquilo que Ele te chamou para fazer.
Se é para ficar ali na porta como diácono, é o melhor diácono. É com um sorriso, é pegando nas... Irmãos, eu já me conheço. Cada um se conhece. Anos atrás, quando eu servi no diaconato, eu falava assim com o Adalberto, que era o pastor líder do diaconato. Sabe pra você ver como é que o tempo passa? Eu falava com ele assim, de manhã eu não vou ficar no diaconato. E ele, mas por que não? Porque parece que eu mastiguei um fel. E eu acordo lá para as 11 horas da manhã. Eu chego na faculdade, modo The Walking Dead, assim, ó, de manhã, ó. E aí eu vou levantar, eu não tenho um humor legal para ficar na porta do diaconato. Aí eu falei, porque as pessoas, pastor, elas não são obrigadas a ver minha cara feia lá pela manhã. Aí então só fica à noite. À noite eu estou sorrindo, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque o trabalho que eu faço para o Senhor, eu não faço para ganhar tapa nas costas. Eu faço para o Senhor. Porque às vezes o pastor não vai chegar até aquele irmão que vai entrar por aquela porta, mas o diácono chegou primeiro. E talvez o que vai fazer ele voltar ou não voltar é o comportamento do diácono, não é nem do pastor. Eu vou prestar conta para o Senhor. Como que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que eu estou conduzindo a minha história? Como é que eu estou conduzindo o meu chamado? Ah, porque meu chamado é a minha família. E aí, essa história já é muito velha, muito antiga. A irmãzinha custa casar, está encalhada. Aí até o tempo que ela está encalhada, ela serve em todos os departamentos da igreja. Aí ela consegue um varão, ela casa. Aí quando ela casa, ela muda o discurso dela. Porque agora tem que dedicar meu tempo à família. Mentira, fica em casa assistindo Netflix. Não troca nenhuma conversa com o marido na mesa do jantar. Não sai nem para jantar junto, para olhar no olho um do outro. Aí a igreja se tornou o problema. Ah, porque eu tive filho, como se filho fosse problema. Ah, porque o bebezinho não quebra, o bebezinho não quebra. Eu tive 2 bebezinhos de uma vez. Desde os 3 meses, a tia Regina toma contexto para mim lá. Eles não quebraram. Bebezinho não quebra. Um dia a pediatra me ensinou isso, porque eu cheguei cheio de cuidado assim. Aí a pediatra abriu o menino. Eu falei, mas você fez um Xangô nele aí? Aí ela, não é de papel não, pai. Aí não vem para a igreja, com muito trencinho. Os crentes hoje estão cheios de tretetê. Não vem. Susana Wesley, mãe de John Wesley, teve 19. Ela botou o sarrafo aqui, ó, para você nunca mais falar nada. 19 que ela criou na igreja e ela tinha tempo para orar. E ela botava o lencinho na cabeça, e não que ela botava o lencinho na cabeça, ninguém podia mexer com ela, porque ela estava orando. Você tem 2, que é o meu caso, e aí você fica assim, Jesus, não estou dando conta não. Aí Jesus, Suzana teve 19. Está faltando ainda 17 para você. Eu falei, não! Mas por quê? Porque o nosso comportamento está muito cheio de toque, irmãos. Há um esforço para a pessoa servir no remo uma vez por semana. Você tem que quase, o pastor tem quase fazer igual o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos. E é sua responsabilidade. A igreja não é só o corpo de liderança e pastoral. A igreja é cada um que está aqui sentado, olhando para mim e rindo da minha cara agora. Você é a igreja. Você tem responsabilidade. Você faz parte dessa história. Tempo é questão de prioridade. Aquilo que você tem prioridade, você tem tempo. Então, irmãos, vamos nos comparecer diante dele. Eu fui um pastor, mas eu te chamei para ser contador. Como contador, você alcançar mais gente por reino que como pastor. Então essa é uma noite que Deus quer fazer um calibre do seu coração. Nesses próximos anos que vai começar em Juiz de Fora, Deus precisa de homens e mulheres fortes. Que não tenham medo de trabalhar, não tenham medo de se envolver, não tenham medo de gastar a vida, não tenham medo de dedicar, sabe? Irmãos, tudo que você faz para homem vem com lei, vem com peso, mas tudo que você faz para Deus vem com graça, vem com leveza. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres fortes para construir. Não se trata de cadeira, não se trata de um espaço geográfico, mas entenda uma coisa: quando uma visão dessa é colocada, é porque o crescimento daquela visão, ali de forma natural que você consegue ver, vai determinar também o seu crescimento interno.
não é sobre só uma cadeira, não é só sobre um drywall, não é só sobre uma placa. Não, meu irmão, é sobre a obra de Deus sendo anunciada, sendo falada, sendo pregada, sendo ensinada. Sabe, irmãos, temos responsabilidade de levar essa palavra, temos a responsabilidade de tocar a vida das pessoas. E um dia, irmãos, não vou ter Isabela, eu não vou ter João José, eu não vou ter o Bispo Guto, eu não vou ter ninguém. Vai estar eu e Jesus, cara a cara. E ele vai me perguntar tudo que eu devia fazer. Ele tem uma listinha lá, viu? Não se engane. É sério. Eu li esses dias João 20, eu fiquei impressionado. Falei, Jesus, você é demais. A tia Regina fala que passa a mão no rosto de Jesus e beija ele. O profeta só é doido, irmãos. E eu fico assim, Jesus, o Senhor é cabuloso. Nós conversando. Eu li em João 20, por exemplo, o texto que fala sobre a dúvida de Tomé. A gente lê rápido, nem presta atenção. Na dúvida de Tomé, ali em João 20, o texto fala que alguns discípulos já tinham visto Jesus ressuscitado. E aí Tomé, quando esses discípulos contam que Jesus já estava ressuscitado, Tomé fala assim, eu só vou crer no dia que eu botar a mão e no dia que eu pegar. Miserável, né? Aí a Bíblia diz que passa-se 8 dias. Não foi de imediato. Lá em João 20, você pode ler. Passado 8 dias, eles estavam fechados no lugar desse aqui, e Jesus aparece de repente. Pum! Paz seja convosco. E de imediato ele fala, toca o infeliz. Pega aqui onde você quer pegar. Ou seja, Jesus escutou a incredulidade de Tomé. Jesus escuta tudo. Pode ficar tranquilo. Jesus está vendo tudo, anotando tudo. Te mandei pregar em Juiz de Fora e você deu migué, anotado. Te mandei no hospital orar por enfermo e você não foi, está anotado. Não é sobre julgar você para a salvação, mas a intenção do seu coração. Nós temos que voltar para a centralidade da pessoa de Cristo. A igreja, ela funciona, não é para ter nada não. O ter da igreja, as bênçãos é uma consequência daquilo que Cristo já fez. Isso aqui não é um shopping não. Você entra aqui e quem vai pregar hoje? Não gosto, problema seu. Isso aqui não é shopping para você escolher quem prega e quem não prega. Se tem a oratória que você gosta e que você não gosta. Isso aqui é um lugar onde as pessoas têm a vida transformada. E nós temos um compromisso. Qual o compromisso? Levar o máximo de pessoas para o céu. Para que eles possam reinar na terra com a gente no Glória Futura. Mas é um compromisso que temos. O máximo de pessoas. E aí, nós voltando para cá, os 24 anciãos, então, eles apresentam isso. Agora, olha que interessante isso aqui. Então a Bíblia vai dizer que vamos estar diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo seremos galardoados, recebemos coroas. As coroas serão de prata, de ouro ou de pedras preciosas. Eu estou ganancioso, não preciso dar uma mansão não, falei com Jesus. Mas eu quero fazer raiva em alguns irmãos que se acham demais. Aí temperamento dominador, né? Eu falei, então já que é para ter alguma coisa que eu tenho aí. Eu quero minha coroa com prata, ouro e pedra preciosa. Eu quero tudo que tem direito na minha coroa. Mas eu quero. E aí a Bíblia fala que as intenções do nosso coração, elas vão se aparecer diante de Cristo. E elas serão provadas pelo fogo. E se aquilo que eu fiz com o coração alinhado passar pelo teste do fogo, a pedra preciosa, o ouro e a prata, quando passa pelo fogo, ele refina mais, ele limpa mais e ele brilha mais. Mas se o que eu fiz nesse período, nesse vestibular aqui, e eu não fiz do coração correto, com a intenção correta, aquilo vai queimar, vai virar cinza. E o que me chama a atenção não é isso. O que me chama a atenção é um nível maior de entendimento do nosso compromisso, que está nesse cenário dos 24 anciãos. Se eles de fato representam a igreja, e por que 24 anciãos?
também ligado ao modelo de Davi, 24/7. É uma outra base que a gente pega para isso. A Bíblia fala, não vou ter tempo de explicar, estou com o tempo já pequeno, mas a Bíblia fala que Deus, na última fase daquilo que ia acontecer sobre a terra, ele ia restaurar o tabernáculo caído de Davi, está lá em Amós. E o tabernáculo caído de Davi era um modelo que Davi estabeleceu, aonde as pessoas adoravam 24/7 a arca, que eu tinha acabado de falar para você aqui agora. A arca ficava no meio e as pessoas cantavam 24/7 o quê? 24 horas, 7 dias por semana. Então 24 anciãos, e eles representam um modelo da igreja. Esse modelo de cântico, de reunir, estar junto. Então é mais um argumento. Então, eles possuem coroas, né? Se as vestes brancas representam justiça imputada, e essa promessa foi feita à igreja, eles também possuem coroas. E coroas no grego é a palavra diadema e stefanos, que está ligada à coroa do vencedor, a coroa da recompensa. Exatamente a palavra usada, prometida para os crentes. Aos vencedores, aos que cumprirem, aos que tiverem a intenção do coração correta, vão receber as coroas. E de onde vêm essas coroas? Desse tribunal de Cristo. Ninguém recebe coroa antes de ser julgado. Primeiro acontece a avaliação, depois a recompensa. Agora, o que vai mexer comigo muito é que, embora Paulo fala que vai ser julgado motivação, fidelidade, obediência, mordomia e amor, o que mais mexe comigo é que mesmo as coroas tendo o nome de coroa da vida, coroa da justiça, coroa da glória, coroa incorruptível, coroa da alegria, o que mais mexe comigo, mexe de verdade, é que um dia receberemos coroa dele, uma recompensa dele. Mas ao mesmo tempo, o mais glorioso não vai ser receber essa coroa. Ao mesmo tempo, o que fica evidente é que diante dele, mesmo sendo recompensado, a Bíblia diz que os 24 anciãos, eles vão tirar, vão colocar diante dele. E essa mensagem, ela simboliza algo muito profundo e muito forte. Ela vai dizer o seguinte: mesmo que você me recompense, mesmo que você me honre, mesmo que a minha intenção do coração foi correta, diante da tua presença, diante daquilo que você é o maior tesouro que eu tenho. Você é a maior recompensa que eu tenho. O tribunal de Cristo não deve produzir em você medo, mas te deve produzir responsabilidade. Eu não estou aqui para causar medo em você, mas chamar você para responsabilidade. Os 24 anciãos não mostram o destino final de toda recompensa, que é devolver honra para quem merece honra, para quem merece ser adorado. No fim, vai tudo ser lançado diante dele, a glória, a honra e o louvor a ele. Eu não estou pregando para que você tenha medo. Eu estou pregando aqui essa noite para você para você analisar o seu comportamento, o nível de cristianismo que estamos vivendo. Uma nação onde somos mais de 60 milhões de cristãos, entre católicos e protestantes, numa casa de 33 milhões. E essa nação está debaixo de corrupção, essa nação está debaixo de sujeira. A culpa não é de quem está lá no Planalto, a culpa é nossa. Que tipo de crente nós somos? Porque 12 mudaram um continente. 12. Eles não mudaram um país, mudaram um continente. E Paulo com a sua turminha quase mudaram o mundo. Então talvez, que tipo de comportamento que eu estou levando? Que tipo de cristianismo que eu tenho levado? Que tipo de fidelidade que eu tenho com a igreja local? Aonde Deus me colocou para fazer. Teve uma vez que eu escutei de um irmão, achei isso fantástico, engraçado ao mesmo tempo, mas bem precisando nascer de novo, esse irmão. Irmão, o que você faz na igreja? Não, irmãos, eu entendi que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu falei, e eu já descobri até que órgão eu me pareço. Eu falei, órgão? Eu falei, ele falou assim, eu faço parte do sistema circulatório. Eu falei, o quê? O sangue. Hoje a criatura é pastor, graças a Deus. Amém? Jesus pegou ele no meio do caminho. Foi o pastor Rodrigo que falou, você acredita, né? Entreguei ele. Aí eu falei, mas como assim? Isso é o sangue.
Por quê? Porque estava tão chateado com tudo que ele tinha visto que ele só queria sentar e ir embora. Sentar e ir embora, sentar e ir embora, sentar e ir embora. Então ele circulava na igreja e não tinha compromisso. Mas se ele morresse, o que ele tinha feito ia queimar diante de Cristo. Sabe, a gente tem que voltar para aquele lugar. Quando você fez a escola bíblica, você tinha paixão pelo ensino. Nós precisamos voltar naquele lugar. Esses dias Mísia falou no curso de oração. Eu falei, esses profetas tudo fica na mesma sintonia, é uma coisa de doida. Mísia falou, precisamos voltar lá. Quando escutávamos que pela fé podemos mover montanhas, nós dançávamos, nós chorávamos, nós corríamos. Quando escutávamos que alguém do nosso meio recebeu uma cura, aquilo mexia com a gente chorava. Hoje a gente está apático. Ah, porque eu sofri demais. Nenhum sofrimento foi maior que Cristo passou, querido. Nenhuma dor foi maior do que ele enfrentou. Então, se a gente entende o que eu vou dizer de coração, e com um coração muito temeroso, e com muita responsabilidade e carinho pela sua vida. Se eu não consigo cumprir uma escala de um mês, eu preciso rever o tipo de crente que eu sou. Ah, mas é sobre serviço? É sobre como eu me comporto. Porque não é só sobre cumprir a escala, é sobre estar transformando a vida de alguém naquele serviço que eu estou fazendo. É uma consciência diferente. Não é ficar na sala de criança, é ministrar na vida delas. É fazer imposição de mãos. Irmãos, eu achei a coisa mais linda do mundo. Tem dinheiro do mundo que pague isso. Esses dias, os meninos chegaram lá em casa. A Isabela falou assim, lindo, vem ver isso aqui, tá? Aí você chega assim para eles, e eles são muito agitados. Eles puxaram alguém, não sei quem. Eles são extremamente imperativos. Eu já sei, a gente tem conversado com um psicólogo. A Regina falou comigo assim, olha o que a Regina fez comigo hoje, pastor Fabrício, você ficou rindo, né? Ela falou assim, pastor, não tem telinha lá em cima não, no apartamento que eu tô. Aí ela, vai que o Rafa é sonâmbulo, ele é muito agitado, pastor. E assim, os meus meninos, se eles estivessem aqui agora, eles estavam pendurados no data show, passando debaixo desse negócio. Eu sei, irmãos, meu pai olha para aquilo e meu pai fala, por isso que eu acredito na Bíblia, meu pai fala, que o homem planta, ele colhe. Você plantou, colheu em dobro. Eu falei, Deus, vão ter 4 cada um, porque essa semente vai ter que chegar para eles também. E eu sei, irmãos, que tem muita coisa para ser tratada, para ser feita, que eu tenho que puxá-los. Mas eles chegaram lá em casa esses dias, a Isabel está assim, escuta isso, João ora em línguas, e ele labaxê, com 4 anos, 4 anos, aprendeu na igreja. Então lá não tinha gente no departamento brincando, tinha gente ministrando. Eu sou fruto, na minha casa ninguém era crente, meus tios eram pastores, meus pais não eram. Minha mãe está para converter ainda em nome de Jesus, só meu pai converteu. Então eu não nasci num lar onde dentro da minha casa, aonde eu comia e bebia, as pessoas eram crentes. Mas os meus tios eram pastores, me levavam na escola dominical e aqui estou eu. Então, irmãos, é sobre essa consciência que Cristo quer fazer em Juiz de Fora, seja no diaconato, seja na música, seja ali atrás vendendo, não é vender livro não, é libertar as pessoas com a palavra. Não é sobre a mídia não, eu estou na mídia, fotografia não, é usar a rede digital para o anúncio da palavra, para alcançar mais pessoas. Tudo, irmãos, é a sua cabeça. Eu já quero começar a encerrar e ministrar sobre a sua vida. Uma vez, vendo um vídeo, olha como é que Deus fala, né? Não tem nada a ver comigo, estava passando na minha rede social, no Instagram das mulheres, chamado Coisas de Mulher. As mulheres aqui seguem, né? E estava Janaína. Eu falei assim, cara, tudo que Janaína fala tem aproveito, né? Eu vou assistir isso aqui. Te ouvindo dentro do meu ouvido todo dia, Jana. Ela chorou de rir. Ela falou, muito obrigado, pastor.
Essa frase da Janaína, eu não peguei só para o contexto de criação dos meus filhos, não. Quando ela falou assim, seus filhos não são o problema, sua cabeça que é. E aquilo virou para mim tudo. A igreja não é o problema, minha cabeça que é. O meu departamento não é um problema, a minha cabeça que é. Estar dando aula ou fazendo algumas coisas não é o problema, a minha cabeça que é. Porque eu não devo fazer nada, nem criar os meus filhos, nem cuidar da minha esposa, nem prover da minha casa e nem exercer meu ministério, se não for para a glória de Deus. Então o motivo de estar cansado, sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi, eu tive 2 anos pastoreando, e eu via as coisas na igreja, eu queria fazer tudo, marca, até o dia que eu abri a Bíblia, e Jesus fala assim, os campos estão brancos, orai para o dono da seara, para que o dono da seara envie. Aí Deus falou comigo assim, você está trabalhando porque é só você orar. Você se desgasta porque não está orando. Princípios, coisas básicas do dia a dia, coisas que a gente vai se atentando. Talvez o departamento tem que passar pela mudança que você está querendo que ele passe, ou a sua casa, ou a sua família, se encaixa em tudo. Ora, fala com Deus. Sabe, é uma noite que Deus está calibrando tudo na sua vida. A forma como você lida no seu trabalho, como você trata as pessoas, como você trata a sua esposa. Eu não sei você, mas eu e a Isabela estamos ao todo 8 anos juntos e vamos fazer 6 anos de casado. Você acredita que eu e a Isabela ainda discutimos? Olha, novidade. E aí às vezes quando a discussão passa do tom, e aí eu dou de doido. Aí eu vou querer espiritualizar o negócio. Aí eu vou querer orar. Na hora o Espírito Santo vem e fala assim, tá orando para quem? Só se for pro diabo. Porque lá na carta de Pedro vai dizer assim, maridos, honre as suas mulheres e trata elas com a devida honra, para que a sua oração não venha ser impedida. Você volta lá, você pede perdão para sua esposa e você volta aqui e ora, gracinha. É assim que funciona. Aí eu chego igual com arrependido, ô linda, eu estava ali precisando montar a pregação, mas estava travado o negócio. E aí é tudo que mulher quer também, né? Aí testa a gente, ela fica, então vou te pedir perdão. Ela, Aí eu fico assim, Jesus, você está me provocando de novo. E aí, Jesus, volta lá agora que você pode orar. O que é isso, irmãos? A vida é prática. Isso funciona dentro da igreja, no seu departamento. Isso funciona no seu lar. Porque nossa vida não é natural. A nossa vida não é uma vida comum. Então a forma como eu trato os funcionários deve ser para a glória de Deus. A forma como eu lido com as minhas finanças deve ser para a glória de Deus. A forma, irmãos, você não vai separar o profano do sagrado, porque você é sagrado. Então não tem. E lembre-se, Jesus está vendo, está escutando. Isso tudo vai envolver, isso tudo vai repercutir na eternidade. Francis Chan, ele dá um exemplo que para mim é o exemplo final. Você deve ter visto aqui 1 milhão de vezes, mas como o exemplo é bom e eu estou pregando, eu vou dar de novo. Deixa eu ver se eu consigo um cabo aqui fácil, que está mais solto. Se alguém conseguir um cabo mais fácil para mim aqui, pode me dar. E eu vou encerrar com isso. Enquanto você fica de pé e a música pode subir. Só quero um cabo. Só pode dar um exemplo, um cabo que tiver fácil, não precisa nem estar solto. Está solto, tá bom. Tá ótimo. Francis Chan dá esse exemplo que eu gosto muito. Soltou? Tio Paulo vai me ajudar aqui na minha pregação de novo? Não, eu prefiro esse. Esse aqui tá mais legal. Ele tá por debaixo, né? Não, então me dá esse aí.
Um cabo grande aí, esse? Pronto. Vem cá, tio Paulo, me ajudar. Esse aqui tá bom. Puxa lá. Você deve ter visto esse exemplo 1 milhão de vezes no Rema, na matéria de escatologia, em qualquer lugar que algum professor do Rema já passou. Mas estica bem. Eu quero só reforçar. Aqui, essa parte menor é a sua vida e a minha vida. É o nosso vestibular. Aí eu dei só um ponto a mais no exemplo. Aqui é o tribunal de Cristo, onde você é recompensado ou não. Mas o que eu faço aqui, já toca aqui e repercute aqui. Então o que eu fizer hoje aqui, eu estou tocando a minha eternidade para sempre. A forma como eu estou vivendo a vida aqui, eu estou tocando a minha... Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. 70 anos, 120 anos não é nada diante da eternidade. A gente tem que mudar um pouco o tom da nossa pregação. Eu sei que Deus quer me abençoar porque Ele já enviou Jesus. Eu sei que Deus quer me prosperar porque Ele já enviou Jesus. Mas isso não é o motivo de eu estar aqui. Tem que dar um tom a mais. Eu estou cansado. Eu estou, de forma profética, falo pelo Espírito. Estou cansado de cultos onde só vai prosperar. Dinheiro vem, dinheiro chega. E conta bancária lotada. E quando a conta fica até lotada, dá R$1 para missão. A boca de sacola. Vai no shopping, encher de roupa, comprar um carro. Olha o carro que Jesus me deu. Só com esse foco, isso seja a consequência de uma vida e não o foco de uma vida. Que isso seja a consequência de ter Jesus e não foco. Não foco nessa brincadeira de ter dinheiro por dinheiro. Eu não vi, não foi 1, nem 2, nem 3 ministros ruir. Eu vi vários que foram. Porque o foco não é isso, o foco não é o dinheiro, o foco é isso aqui, ó. O que conta, o que pulsa no coração de Deus, o som do coração de Deus é almas, é vidas. Se eu pudesse escutar as batidas do coração de Deus, elas iam falar vidas, almas. Cadê os evangelistas do nosso meio? Cadê as pessoas com anseio de falar de Jesus? Ele é a maior recompensa que temos. Ele é o maior presente que temos. Se Jesus não for tudo, nada é. Então eu não vou viver essa vida como se não o conhecesse. Eu não vou viver meu comportamento como se ele não fosse real. A próxima geração, eles não querem dinheiro, velho. Eles querem vidas transformadas. O que a geração Z e a geração Alfa têm interesse é em transformação de pessoas. Aí você pode falar assim, você é contra a pregação da prosperidade? Não, não sou contra, não. Eu sempre falo que é melhor o dinheiro no seu bolso do que no bolso do ímpio. Eu sou contra quando isso te domina. Eu sou contra quando você para de servir na igreja local no intuito que o seu chamado é ser empresário e você não faz mais nada, você não pode. Porque agora você é o bambambam. Não pode mais lavar um banheiro, não pode mais estar na porta do diaconato, não pode mais ficar com as crianças, você não tem tempo. Isso eu sou contra. Porque a nossa vida só vale a pena para servir. Ah, mas eu sirvo Deus na minha empresa, será? Eu
Eu estava como pastor, eu acho que Jesus me tirou rápido, porque ele queria dar uma respirada para depois voltar de novo. Que a pessoa falou comigo assim, eu sirvo. Eu falei assim, então deixa eu ir na sua empresa e conversar com os funcionários. Você me permite, você me autoriza? A pessoa travou na hora. Deixa eu ouvir eles, o que eles falam de você. Porque se você serve Jesus lá, você serve Jesus lá. Então, irmãos, essa noite aqui no Verbo da Vida, Juiz de Fora, para o novo tempo que Deus está liberando sobre a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida dentro da igreja local? Como você tem conduzido a sua vida lá fora? Porque vamos apresentar diante do tribunal de Cristo para recompensas ou não. E o melhor de tudo isso, mesmo sendo recompensado, mesmo sendo galardoado, eu vou estar tão consciente de Jesus que eu vou olhar para Ele e vou dizer: você é minha recompensa. Você foi digno de abrir os selos e o céu chama o seu nome. Ó estrela da manhã, ó alfa e ômega, ó princípio e fim. Então, mesmo recompensado, mesmo honrado, você é o meu presente. Você é, Jesus, o meu presente. Você é minha recompensa, Jesus. Quem foi capaz de abrir o livro? Quem foi capaz de desatar os selos? Quem foi capaz de morrer e ressuscitar? Quem foi capaz de olhar para a morte e dizer: ó morte, aonde está a sua vitória? Ah, Jesus, você foi o único. Que os amores que meu coração eleva caem diante de Ti. A idolatria que me cerca, ela pode cair diante de Ti. Oh, Jesus, nos envia e fortaleça a nossa visão, e fortaleça o nosso propósito. Mais que as bênçãos, queremos o Senhor. As bênçãos não são mais importantes que o Senhor. Queremos ser cristocêntricos, estar te devolvendo aquilo que é de direito, aquilo que é de honra. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Quem é capaz? Digno é o Cordeiro de receber. Digno é o Cordeiro de receber. Oh, de que te concebedecai. Digno é o Cordeiro de receber. Será que você consegue estar diante dele e só contemplá-lo? Será que você consegue estar diante dele e não pedir nada? Você consegue estar diante dele e só honrá-lo por aquilo que ele é e deixar que o amor de Cristo mais uma vez te encontre? Como você tem conduzido a sua vida? Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados dá enquanto dorme, enquanto confia nele, enquanto descansa nele.
Ah, Jesus, você é bom demais. Queria fazer uma oração aqui. Não tem como não amar Jesus, né? Enquanto eu estava orando, ele falou comigo assim: ore, vai, faça o que eu te pedi. Tem alguém que entrou aqui, eu não sei quem é. Você está com um problema no ciático, aqui até aqui. E eu já orei a tarde toda. Eu vim no carro esticando a minha perna, sem entender esse negócio. E aí eu comecei a orar. Eu preciso orar por você. Eu preciso fazer imposição de mãos em você. Você que tem algum diagnóstico nessa área, que sofre de forma constante de uma dor que sai daqui e irradia pela perna. Faça um sinal com a sua mão para mim, que eu preciso orar por você. Existe cura para você aqui essa noite. Certamente Ele levou sobre si toda a enfermidade. Pode vir. Que bom que você veio. Coloca a mão no ciático dela para mim. Jesus te ama tanto que Ele não quer com dor nenhuma. Receba a sua cura. Agora, tocando você. Agora. Em nome de Jesus. Suriamanda. Deixa eu orar por você também, presta atenção. A gente tem um tipo de ansiedade que é comum. Entenda o que eu vou dizer de comum, tá? Do cotidiano, da agitação do dia. Que a gente precisa parar e aquietar. E a gente consegue fazer isso. Confiar no Senhor. Praticar Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas existe um nível de ansiedade que ela é disfuncional. Ela já atingiu o seu sistema límbico aqui todo. Você está o tempo todo em alerta. E já toma remédio. Tem uma lista. O que é para acordar, o que é para regular, o que é para descansar. Não sou contra a farmacologia, não sou mesmo. Já precisei usar, tudo certo. Estou aqui me expondo, não tem problema nenhum. Mas até o que a psiquiatria fala na literatura é que fármaco deveria ter prazo de validade. Para começar e terminar, ter desmame e você seguir a vida. Mas eu percebo no meu espírito uma pessoa que tem lutado com isso há anos. E ela se sente até culpada. E eu vou te dizer para você, não tem culpa. Não existe culpa. Mas existe para você hoje cura. Eu não vou falar para você parar de imediato com os remédios. Eu não vou falar para você jogar tudo fora. O que eu vou falar é que a partir de hoje vai mudar. Eu
você vai saber que vai mudar. Então eu preciso que você tenha uma atitude de fé. E eu peço, presta atenção, eu não preciso ser validado, tá ok? Não estou falando de uma ansiedade do dia a dia comum, que te dá até uma crise de pânico. Não, eu estou falando muito específico. Alguém que já vem, e a palavra que vem no meu coração é há anos. É você que eu preciso orar. Eu preciso que você saia do seu lugar e venha aqui. Pois Jesus te achou hoje. Ele conhece o seu coração. Ele sabe da sua entrega. Eu não sei qual é a estratégia que você vai ter, mas você vai ter uma. Nós vamos cercar você. Tem mais uma irmã, mais uma ministra? Pede pra vir cá. Pode vir na frente aqui atrás. Você atrás. E eu quero que vocês intercedam por ela como se fosse por vocês. A intercessão faz coisas que você não tem noção. Você vai ser gerada no Espírito para viver uma nova fase da sua vida. Você vai ser movida no reino do Espírito para viver uma nova fase da sua vida. E a paz que excede o entendimento humano, guardando você, guardando a sua mente. E a minha última oração, presta atenção, a minha última oração tem a ver com a pregação. E eu vou ser bem específico. Se você está aqui, você vai ter que cumprir alguns requisitos. Se você já fez a escola Rema, é o primeiro requisito para essa oração. Ou seja, você não está cursando, você é graduado. E o segundo requisito, nesse processo, você se descobriu entre os 5 dons do ministério. Você sabe que é porque é ou pastor, ou profeta, ou mestre, ou apóstolo, ou evangelista. Mas, me perdoe falar dessa forma. Atualmente, você está parado igual água de represa. E eu preciso orar por você. Não é vergonha se expor. É vergonha continuar do mesmo jeito. E vai ser necessário coragem da sua parte. Não da minha. Mas eu preciso impor as mãos sobre você. Para que uma fé audaciosa e um espírito de ousadia comece a pegar junto com você. E você retorne para o lugar que Deus te deu, porque ainda dá tempo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. O chamado é irrevogável. O dom é irrevogável. E eu vou convidar os pastores a orar junto comigo aqui essa noite. Pastor Fabrício, pastor Marcos, pastor Isaac. Tem mais algum pastor que eu esqueci? Não. Presta atenção, vocês que estão aqui para essa situação, vocês receberão a imposição de mãos de todos nós. E não é mão vazia e cabeça oca. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. E a nossa oração, pastores, vai ser a mesma, do mesmo tom. Não a mesma, mas do mesmo tom. Para que ousadia e
para que uma intrepidez mesmo, algo ousado do Espírito, um Espírito da fé voltando, algo te levantando de novo, e você borbulhando de ideias já. O que fazer, como fazer e quando fazer. Eu vou pedir para o pastor Fabrício começar a imposição de mãos, depois do pastor Marcos, depois do Isaac, e eu vou por último. Os da casa primeiro.